Oi, pessoal, estamos iniciando uma aula de geografia. Nesse vídeo, vamos abordar um tema clássico da geografia física, que sempre desperta muita curiosidade e interesse. Vamos falar sobre a dinâmica das placas tectônicas. Bom, aqui nós temos essa imagem a título de ilustração, só para ter uma percepção das placas tectônicas, né? Elas estão separadas mais para a gente ver as diferenças, a variedade de tamanhos, né? Algumas são predominantemente oceânicas, outras carregam continentes ou parte deles, né? De onde vem o termo tectônica? Vem do grego tecton e estaria no sentido de construção. Seriam os locais de construção do assoalho oceânico, né? A teoria da tectônica de placas, ela descreve os movimentos de grande escala na litosfera terrestre. As placas são blocos que compõem a camada sólida externa da Terra e sustentam continentes e oceanos. E pelo movimento do magma, as placas se empurram, se afastam, afundam, né, milímetros ou centímetros por ano, alteram dimensões, modificam o relevo terrestre, né, enfim. Para a gente falar na teoria da placa tectônica, a gente tem que voltar no tempo e lembrar da teoria que antecedeu ela, que é a teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Essa teoria ela defendia a mobilidade dos continentes, e essa ideia era apoiada por várias evidências que ajudavam a entender que os continentes de fato se deslocavam. E aí, dados morfológicos, né, que revelavam o encaixe dos continentes, os dados paleoclimáticos, né, dos climas do passado, dados geológicos ajudavam a entender a continuidade das áreas de geleira no passado, das formações rochosas. Também dados de paleontologia apoiavam a ideia do Pangeia, né, pela localidade dos fósseis em regiões hoje separadas, mas que eram interligadas num passado muito distante. Então, a deriva continental, essa teoria, ela conseguiu convencer que o deslocamento existia. Ela só não foi capaz de explicar como isso ocorria, né? Em 1915, não se tinha ainda informação o suficiente para entender qual era a força capaz de mover os grandes blocos continentais. A explicação era que o movimento de rotação da Terra e a força das marés é que faziam esse trabalho de deslocar os continentes. Só que isso estava errado. Então essa teoria ela não foi aceita e ela ficou desacreditada, né? Então, entre 1960 e 1970, a teoria da tectônica de placas ganha solidez a partir das novas descobertas no fundo oceânico. O contexto se deu a partir dos anos 1940 em diante, por causa dos combates travados nos oceanos durante a Segunda Guerra Mundial. A tecnologia precisou evoluir para que o relevo dos fundos oceânicos fossem melhor compreendidos. É aí que entra o uso dos sonares, né? O que é um sonar? É um equipamento utilizado para detecções no fundo do mar, no fundo do oceano. É como se fosse um radar, só que ele usa pulsos sonoros ao invés de ondas de rádio. Aí, durante a Segunda Guerra, o sonar era usado para detectar a presença de submarino inimigo, para tentar ter um desembarque mais facilitado, mais seguro, né, das tropas. E com isso, houve a percepção de que o relevo era diferente do que se imaginava. Porque até então, o que se pensava, né, que o fundo do oceano era uma área plana, principalmente pelos sedimentos. Ao se depositarem no fundo oceânico, eles iam aplanando o relevo. Então, com muitas pesquisas, com levantamento de campo, houve uma melhor compreensão da morfologia do fundo do oceano. Ele não era plano nem nada, né? Ele era todo acidentado. E também houve a descoberta das dorsais, das elevações formadas por atividade tectônica, onde ocorre a expansão do assoalho oceânico em zonas de liberação de magma. São essas áreas em escuro no mapa, elas são essas grandes fendas que estão dividindo o relevo no fundo dos oceanos. Elas formam as cadeias em sequência, né? Isso tem um nome, a gente chama de cadeias mesoceânicas. São formadas por magma,
que são liberados do interior da Terra, passam por um resfriamento rápido, se tornando rochas e se deslocam lentamente pelo fundo do oceano, que são empurradas ou carregadas pelas placas tectônicas. Foi isso que se descobriu. É um planeta dividido por placas se movimentando por uma força que vinha do interior do planeta Terra. Essa figura com esse corte representando a estrutura interna da Terra em camadas, ela é muito boa para a gente entender melhor a dinâmica das placas. Quanto mais próximo do núcleo, maior a temperatura. Quanto mais próximo da superfície do planeta, menor a temperatura. Nós temos a litosfera, litos, né, quer dizer rocha. Então é uma camada, a camada mais externa, né, que se refere à parte, né, a camada formada por rochas, né, portanto é sólida. E nós temos depois a astenosfera, que é uma camada superior do manto, composta também por rochas, em sua maioria, mas com um ambiente diferente da litosfera, porque ela sofre maior pressão, maior temperatura, e ela também é menos rígida, tem um pouco mais de plasticidade, ela pode fluir, pode se movimentar lentamente. Essa camada, a astenosfera, ela sofre influência das correntes de convecção. Vou representar aqui para vocês que elas ocorrem nas camadas mais profundas do manto, né, que seria aí a parte do manto inferior, em que nós teríamos uma temperatura extremamente elevada, que faz com que os materiais ali existentes apresentem um aspecto pastoso e com mais profundidade apresentará um estado mais líquido, né, em razão de uma temperatura ainda maior. Isso irá provocar a movimentação dessas correntes. E esse material em movimento é o magma, né, que se movimentará, né, na forma de correntes e isso irá deslocar a astenosfera, consequentemente a litosfera. Né. Esse slide ele é bem didático porque ele vai comparar, né, grosseiramente ali, né, a movimentação das placas tectônicas a uma panela com água num fogão. Quando a gente coloca uma panela com água no fogão, ao ferver, essa água vai gerar corrente. Porque a água mais perto do fogão aquece mais. Ela sobe, ela arrefece um pouco, né, ou seja, ela esfria um pouquinho, ela fica menos quente, porque está mais distante da boca do fogão. E ao arrefecer, desce novamente e volta a aquecer. E assim sucessivamente formando corrente. É o mesmo se passa na astenosfera. As rochas constituem material que está no estado plástico, né, viscoso. E como está muito calor, vai gerar corrente de deslocamento e vai ter um princípio mais ou menos ao que acontece, né, com uma panela com água no fogão. Ó, aqui nós temos um mapa do mundo que apresenta um aspecto de quebra-cabeça, né, com as peças se encaixando. Existem mais de 50 placas tectônicas no mundo, né, que ele não está representando todas. Né. Cada placa ela aparece com uma cor diferente para ficar bem distinta das demais. Né. Então, o que a gente pode ver aqui? Existem placas de tamanhos variados, placas oceânicas, placas que são mais continentais. E, por exemplo, a placa sul-americana, que está em roxo, e a placa africana ao lado, laranja, elas incluem continente, com a cor em tom mais claro, e o oceano, que seria a cor mais escura. Tem placas que são oceânicas, né, ou predominantemente oceânicas, como a placa de Nazca, em azul claro, e a grande placa do Pacífico em amarelo. E outro ponto legal da gente destacar nesse mapa é que os limites das placas estão bem demarcados, com esse traço em preto. Né? E os grandes problemas ligados a terremoto e vulcanismo, eles se dão principalmente em boa parte dessas bordas tectônicas. Vejam o caso do Japão. Vou colocar aqui o Japão, né, o território japonês, é um arquipélago. Ele está distribuído entre a placa euroasiática, a placa norte-americana, né, essa com a cor marrom, a placa do Pacífico em amarelo, e ainda tem a placa das Filipinas em vermelho próxima do território japonês. Olha como é complicada a situação do Japão. O país está cercado por 4 placas e
Por isso os terremotos são frequentes, né? É, é diferente do caso do Brasil. O território brasileiro, como a gente pode ver aqui, ele está no meio de uma placa. Por isso é bem menos suscetível a terremotos de alta magnitude, né? Não é que não tem, só que a chance de ocorrer um grande abalo é muito menor do que, por exemplo, no Chile. Se a gente colocar aqui o território chileno, ele está na borda de duas placas que são convergentes. E o território está totalmente alinhado, né, orientado ali, voltado nos limites entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, né? Então o Chile também é um país muito sujeito a sofrer ali grandes terremotos. Praticamente, a gente separa a interação entre as placas tectônicas a partir de três movimentos. Ou ela é divergente, ou ela é convergente, ou transformante. Na divergente, né, como o próprio nome diz, elas divergem, ou seja, elas se movimentam em sentido oposto. Elas não estão em processo de colisão, não estão se tensionando ou se pressionando. Elas estão se afastando. Então, exemplo aqui, eu vou assinalar no mapa essa região entre a placa norte-americana e eurasiática e africana, e essa região entre a placa africana e australiana. As placas convergentes, elas estão em rota de colisão. Essas sim seriam as mais perigosas, porque causam fenômenos que são típicos de encontros entre placas, né? Vulcanismos, tremores, né? Terremotos, maremotos. Então, por exemplo, aqui vou destacar a placa eurasiática e a indo-australiana, a placa de Nazca e a sul-americana, a placa eurasiática, a placa do Pacífico. E ainda nós temos placas transformantes, com um movimento lateral, em que uma parte pressiona a outra só que lateralmente. E o maior exemplo é aqui entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Quando a situação dos limites entre as placas é do tipo convergente, aí tem uma variável que é muito importante, relacionada à densidade dos materiais que elas carregam. Nessa figura, nós temos uma placa mais densa, outra menos densa. No jogo de forças entre elas, a placa de maior densidade tende a afundar, a mergulhar. Aos poucos ela vai se projetando abaixo da outra. Esse movimento chama-se subducção. E aí a área de contato, aos poucos, vai afundando, e quando chega numa certa profundidade, na camada mais quente, abaixo da Terra, ela vira magma. Enquanto isso, a outra placa, que é mais leve, se dobra, ela vai se soerguendo, se projetando, e acaba formando dobramentos que podem chegar até altitudes elevadas, né? Essa situação ela ocorre entre a convergência de placa oceânica e continental, porque a placa oceânica ela é mais densa. O fundo oceânico ele é composto por uma estrutura rochosa com materiais mais pesados, então a placa oceânica mergulha sobre a continental. E aí eu vou colocar esse GIF para vocês observarem essa sequência que eu acabei de descrever para vocês. Hein? Outra situação é quando a gente tem a convergência entre placas de densidade aproximada, que é o que acontece, por exemplo, na colisão, né, no encontro entre duas placas continentais. Aí pode ocorrer o efeito de compressão mútua. As placas estão se pressionando, isso provoca dobramento e elevações no relevo, né? Agora, se uma for mais pesada que a outra, pode haver também a sobreposição de uma sobre outra, tá? E a convergência entre as placas tectônicas, elas podem se dar em três situações. Uma delas é o encontro de placa continental e oceânica, né? E aí no contato entre elas, conforme eu comentei no slide anterior, a tendência é a parte oceânica aos poucos ir afundando por baixo da continental. Isso provoca dobramentos de orientação paralela ao litoral, né? A gente tem como exemplo a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, as montanhas rochosas, né, na América do Norte. A gente teria também uma convergência entre continentes, continente, continente. E quando eles estão em direção um ao outro, nós temos dobramentos por compressão, formando cadeias montanhosas no interior, né, de continente. Então, um exemplo seria a Cordilheira do Himalaia
na Ásia e os Alpes na Europa. E a gente pode ter ainda o encontro entre placas oceânicas. E aí a gente tem o erguimento da placa menos densa que pode originar ilhas, né? Então, um exemplo seria o arquipélago japonês, né? E também o arquipélago neozelandês, né? A Nova Zelândia, o território do Japão, da Nova Zelândia são exemplos disso. A placa do tipo transformante é aquela que desliza lateralmente, né, uma sobre a outra. Então, o atrito entre elas vai gerar tensão, que vai ser liberada na forma de terremoto, né? Só que nós temos a porção oeste do território norte-americano, com foco no litoral dos Estados Unidos, onde nós temos a famosa falha de Santo André. E a gente pode notar uns detalhes dela aqui na figura, né? Praticamente uma fenda sendo formada no limite das placas. Foi formada com deslocamento entre as movimentações da placa norte-americana e a placa do Pacífico, que se deslocam em lados opostos, né? O que ocorre é um acúmulo de tensão nessas placas à medida que tentam se mover. E em algum momento, após tanta pressão, a força do atrito entre elas é superada e aí ocorre o movimento ao longo dessa falha. E com esse movimento vem os terremotos, vem os tremores. Com relação às placas de limites divergentes, quando duas placas se separam, a ruptura gerada pode ser preenchida com material magmático da crosta, né? E aí das erupções, do afastamento entre placas, propaga-se o fundo do mar. É mais ou menos o que a gente consegue ver aqui nesse GIF, né? Uma energia do interior da Terra rompendo a crosta, né? A própria cadeia mesoceânica, ela é fruto desse processo, né? Essa grande cordilheira oceânica que se projeta na superfície em alguns pontos, que a gente está vendo na imagem aqui abaixo, acaba formando ilhas. E a Islândia seria uma dessas ilhas, né? Eu vou tracejar uma linha em branco aqui, né, para a gente visualizar. E aqui estaria o território da Islândia, né? Então, ela seria um país que nasceu, né, com essa dinâmica entre placas divergentes, né? Praticamente ela se formou com atividade vulcânica, né, decorrente dessa dinâmica. Tá? Então a gente consegue ver detalhes aqui do território da Islândia sendo atravessado bem ao meio, né, dividido, né, pela placa norte-americana e pela placa eurasiana. E aqui, então, outro processo que decorre das dinâmicas entre placas divergentes, como exemplo, né, é a formação do Vale do Rift, no leste da África. O slide anterior era sobre o efeito da placa divergente no fundo do oceano. Quando a separação de placas ocorre no interior de um continente, surge um rift continental, uma abertura, né? Um início de uma cratera, no qual o terreno vai afundando, né? O terreno central, e finalmente, aos pouquinhos, a água do mar acaba preenchendo esse espaço, podendo até originar um novo oceano. Tá? E essa imagem à esquerda mostra a abertura de uma cratera no Quênia, sinalizando o princípio, né, do avanço da futura divisão naquele ponto. E aqui na imagem abaixo, nós temos uma parte do Vale do Rift muito avançada já. Mostra com muito mais clareza o processo de separação. Então, trata-se de duas placas tectônicas iniciando um movimento de abertura e deslocamento em sentidos opostos, né, até uma futura separação. Eu vou projetar para vocês essas imagens e a gente consegue ver, né? Conforme os detalhes do mapa, nós temos o desenho da falha sendo cada vez mais delineada aqui no continente africano. E nós podemos perceber que a placa africana ela está se partindo e criando uma nova placa. Até tem um nome, né? Leva o nome de placa Somali. E aí a África vai se partir em duas porções e isso significa que no futuro nós teríamos um novo continente sendo formado, né, exatamente por esse movimento entre placas divergentes. Aí a gente chega então ao ciclo de Wilson, que é bem interessante, né? Ele vai tratar do nascimento e morte dos oceanos. Ele vai usar a dinâmica das placas tectônicas para mostrar esse processo todo. Dividindo aqui em 6 fases, né? A gente vai analisar todas elas. Esse modelo, esse desenho, está bem didático porque você tem em azul a
parte oceânica, marrom a parte continental, e a gente teria então uma linha em azul escuro, mostrando o limite divergente, onde as placas estão se afastando, e em vermelho os limites convergentes, onde as placas tendem a se encontrar. Em amarelo, as setas com a direção do movimento. Então, na primeira fase, a fase embrionária, a gente teria então, né, o magma do interior do planeta Terra, empurrado pelas correntes de convecção, iniciando, né, o processo de ruptura do continente. Na fase 2, a fase juvenil, esses continentes se afastam um pouquinho mais e aí a abertura já começa a ser ocupada por água do oceano. A fase 3, que é a fase madura, como nós estamos num deslocamento divergente, as placas continentais se afastam e o oceano vai se expandindo. A gente se depara então com a fase 4, que inicia o processo de convergência, inicia o declínio do oceano. Então, o momento que a gente tem então as placas continental e oceânica vindo em direção uma à outra, né? Como nós já conversamos, né? A placa oceânica mais densa, mais pesada que a continental, tende a afundar e desaparecer. Ao afundar, vai para a camada interna, vira magma, e a gente tem então esse processo de convergência. A fase 5, que seria a fase terminal, a gente tem um encontro, uma aproximação já desses continentes. Enfim, a gente chega na fase 6, que seria a sutura, né? O encontro de fato ali das partes continentais, gerando inclusive a formação de dobramentos, de cadeias de montanhas. A gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas questões, só para ter uma ideia melhor de como elas caem em provas. A questão número 1 está pedindo para a gente assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho a seguir. Com 4 lacunas, a gente tem que assinalar qual alternativa, né, corresponde a essas lacunas, né, colocando os termos nos devidos lugares. Então vamos lá. O movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana é do tipo... Então, se a gente olhar no mapa, a gente consegue enxergar que é convergente. Ocasionou o surgimento, sabe, né, que esse contato entre essas placas formou a Cordilheira dos Andes. E em relação às placas africana e sul-americana, os movimentos são, que a gente coloca aqui no lugar da lacuna número 3, elas são do tipo divergente. A gente consegue também observar isso no mapa. Esse tipo de deslocamento originou a formação, seria a formação da cadeia mesoatlântica. Certo? Então, a alternativa correta seria a letra C. Questão número 2. A imagem abaixo mostra um trecho da falha de San Andrés, né, falha de Santo André, a maior falha geológica do mundo. Sobre a falha geológica de San Andrés, localizada na Califórnia, podemos afirmar que, vamos lá, letra A, ela é resultado de intensos terremotos que assolam a região? Não, peraí, gente, ela não é resultado, né? Os terremotos são resultado dela, né? Na verdade é o contrário, tá bom? Então não é a alternativa A. Alternativa B, sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas? Não pode ser essa, né? Porque não se trata desse tipo de movimento, de encontro, porque tem a ver com um deslocamento lateral. Letra C. Não possui relação com a tectônica de placas, pois se manifesta apenas na superfície terrestre? Também não pode ser essa. Alternativa D. Se formou graças ao movimento de deslocamento lateral entre duas placas tectônicas. Exatamente a alternativa D seria a resposta, né? A letra E não tem relação com terremotos que ocorrem em São Francisco, San Diego e Los Angeles. Claro que tem. Essas são cidades grandes, né, que estão na região oeste dos Estados Unidos e sofrem, né, com os abalos sísmicos causados por essa falha. A questão número 3, a teoria da tectônica de placas, hoje mais do que comprovada, explica fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis.
Segundo essa teoria, as placas tectônicas, letra A, movimentam-se em conjunto, gerando abalos sísmicos coordenados e previsíveis? Claro que não, né? Nem coordenado e muito menos previsível. A letra B, movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente? Não. Letra C, atritam entre si nas extremidades da Terra, derretendo calotas polares, né? Nossa, é bizarro essa alternativa, né? Letra D, deslizam sobre o magma do interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da crosta. Essa seria a alternativa. Letra D. E a letra E, encostam uma na outra e bloqueiam seu movimento natural, causando abalo nos mares, né? Também é meio bizarra, não pode ser essa. Última questão, que a imagem da parte leste do continente africano, né, aquele assunto que a gente viu, os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de, letra A, da colisão de placas tectônicas. A ideia da colisão seria a ideia de encontro. A gente sabe, né, que nesse caso aqui, dessa região da África, não está havendo encontro, está havendo um processo de separação, porque é uma área que está num processo de abertura na dinâmica de placa divergente. Letra B, rifteamento da crosta terrestre. Lembra que a gente comentou lá no slide sobre esse assunto, formando um rift? Então tem tudo para ser essa alternativa. Letra C, subducção da plataforma oceânica, afundamento da plataforma? Não. Letra D, formação de cadeias montanhosas? Não está sendo formado cadeias, do contrário, né? Sendo formado ali, né, um vale, né, uma área ali que está em processo de separação, formando uma fenda. Letra E, metamorfismo de bordas continentais. Também não é essa. Alternativa, letra D, rifteamento da crosta terrestre, né? Ela está ali num processo de falhamento, de separação, até ela se romper por completo, se separar e formar uma nova placa tectônica. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado por chegar até aqui comigo. Nos vemos uma próxima. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.